Bom dia, Shalom, meus amados irmãos da família Dínamos, as nossas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Nós estamos juntos no período de jejum e consagração. Dê ao mundo um encontro com Jesus. Nós estamos passando por aulas tão significativas, tão edificantes, tão transformadoras. Como é bom estar aqui por esse canal no YouTube, conectando ao vivo e online com tantas pessoas. E é importante que você, inclusive, compartilhe lá no seu GC esse link, compartilhe lá nos grupos da sua igreja ou então com amigos que você conhece. Pode postar também no Instagram. Nós vamos ter agora de 20 a 30 minutos aqui de meditação. Vai ficar aqui salvo no YouTube para que você possa ser edificado e abençoado. Nós estamos falando como igreja sobre testemunharmos de Jesus, sobre falarmos de Cristo diante de assuntos tão profundos dentro desse tema, né? E hoje eu quero falar com você sobre a urgência do evangelismo. O relógio está correndo. Por que evangelizar não pode esperar? Evangelizar não é uma tarefa que pode ser procrastinada, jogada para amanhã. Evangelizar, falar de Cristo, é uma responsabilidade para o dia de hoje, para o nosso presente. Obviamente, nem todos evangelizam todos os dias, mas todos devem carregar essa urgência, estarem aptos, estarem abertos ao Espírito, estarem prontos para falar de Cristo, do seu grande amor e ganhar almas para Jesus. Para quem não me conhece, eu acho que todos já me conhecem, mas lembrando, eu me chamo André, eu tenho o privilégio de pastorear a Igreja Dínamo Santo André já há alguns anos, passei por um grande tempo pastoreando jovens, mas eu me converti há quase 20 anos, em 2006. E eu lembro que minha conversão foi tão repentina, impactante, transformadora, e foi um período em que me apaixonei por Jesus. E o lugar que eu fui inserido, evangelizar de fato era uma urgência. Evangelizar de fato era uma prioridade. Eu me vi logo nas primeiras semanas de convertido, levando pessoas para os grupos de conexão, que na época chamavam células, para os cultos, para os encontros evangelísticos numa chácara. E aquilo era tão comum na nossa rotina, porque era muito comum no nosso coração esse sentimento, essa percepção de que isso era e se tratava de algo urgente. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, se for possível, né? Se você estiver dirigindo, não abra a sua Bíblia, fique atento, depois você vai lá conferir em João capítulo 9. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 5. João, Evangelho segundo João, no capítulo 9, versículo 1 ao 5, diz assim: Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: Nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. E aí vem o verso 4, que eu quero chamar toda a sua atenção. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Verso 5. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Ao longo da história da igreja, essa passagem foi interpretada como uma prova de que precisamos aproveitar as oportunidades. Cristo disse: trabalhem enquanto é dia. Cumpram logo as suas tarefas enquanto a noite não chegou. Isso é uma completa alusão, conexão ao período que nós temos de oportunidade. Nós temos uma oportunidade com a nossa família, com nossos amigos, e tem pessoas que nós vamos ter uma oportunidade repentina no mercado, dentro de um carro, no motorista de aplicativo. Mas a verdade é que Cristo aqui ele está diante de alguém com profunda necessidade, um cego de nascença. Os discípulos estão preocupados com o quê? Por que esse problema existe? E Cristo está preocupado com o quê? Como eu posso manifestar o poder de Deus? E aí Cristo, nesse contexto, diz: vocês precisam focar no que é necessário. Precisam parar de discutir a profundidade das profundezas profundas e poder realizar a obra mais urgente, que é falar de Cristo. Às vezes estamos envolvidos com tantas questões, como os discípulos aqui estavam. Eles estavam preocupados com a origem daquele problema, mas Cristo estava preocupado, entre aspas, preocupado com a forma de resolver, que é através
do poder de Deus. Evangelismo, ele é uma corrida contra o tempo. Porque temos que pregar enquanto é dia. Temos que fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem. Eu tenho algumas anotações aqui que eu vou estar me valendo delas para poder, nesse tempo com você, elucidar então por que é tão urgente evangelizar e por que essa é uma obra para hoje. Por que esse relógio está correndo e nós precisamos, de fato, nos engajarmos com coragem, com amor, darmos o nosso testemunho. E a exemplo de tantos homens ao longo da história da igreja, homens inclusive como o pastor Dan Lara, nosso fundador do nosso ministério, ele é um exemplo disso, e tantos outros irmãos e pastores nos influenciam nisso. Há algumas verdades que nos levam a essa realidade. E a palavra de Deus começa nos dizendo isso. Prega enquanto é dia, parafraseando, porque a noite vem, ou seja, o relógio está correndo. A oportunidade ela existe, mas ela também se acaba. Eu quero ler uma frase aqui de Charles Spurgeon. Ele dizia o seguinte, abre aspas, se pecadores forem condenados, pelo menos que passem por cima de nossos corpos, com os braços envolvendo seus joelhos, implorando que fiquem. Se perecerem, que pereçam com nossas orações por eles nos ouvidos. Ninguém vai para o inferno sem ser avisado, e ninguém entra sem que nós tenhamos orado por ele. Claro que essa é uma paráfrase, né, de uma fala de Spurgeon muito conhecida, né? Se tiverem que ir para o inferno, que passem por cima dos nossos corpos. Ou seja, nós precisamos como igreja estar entre os pecadores e a sua condenação. Nós temos que estar entre aqueles que estão com a mão no peito deles. Não continue indo para o precipício. Essa vida de pecado, essa vida de desobediência, essa vida sem Jesus vai te levar para o inferno. Existem várias formas de comunicar isso, mas o fato que Spurgeon chama a nossa atenção é que nenhum pecador que vai para o inferno, ao passar pela nossa vida, não encontre resistência através do amor, da compaixão, da pregação, da intercessão. E eu sei que muitos de nós nem orando estamos por pessoas se converterem. Todas as semanas em que nós nos reunimos aqui para orar e nos meus tempos individuais, eu sempre clamo, Senhor, que haja salvação. Que nossos cultos e nossos GCs, que no nosso dia a dia, o Senhor acrescente aqueles que vão ser salvos. Você sabe, o tempo não é algo que nos pertence. Deus é Senhor do tempo. E o tempo é curto, o tempo é escasso. O tempo é um bem tão precioso. E por que o tempo é um bem tão precioso? Porque é um tempo que a gente não tem dimensão do quanto ele vai durar. Nós não sabemos quantos anos vamos viver. Lá no Sermão da Montanha, Cristo disse, quem é que pode acrescentar 1 hora à sua vida? Não tem como. Então, uma vez que nós sabemos que o tempo é um bem tão precioso, porque ele é escasso, é curto, mas também é incerto, nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo para isso. Então, evangelizar é uma coisa que não pode esperar. E existem algumas razões pelas quais o evangelismo não pode esperar a sua boa vontade e a minha boa vontade. Primeiro, porque a eternidade é algo real. A eternidade tem um valor muito maior do que essa vida terrena. Viveremos aqui, em média, 75, 80 anos, mas muitos vão partir antes, alguns vão partir depois disso. Mas é um tempo curto. Mas a eternidade não tem limites. Ela é maior do que algo infinito. É algo eterno. Né? A eternidade está fora do nosso cronos, do cronológico, da cronologia, do tempo humano. A eternidade é o tempo eterno do Senhor. E o ser humano é um ser eterno. Se ele vai passar a eternidade em um lugar ruim ou bom, depende de ter crido na mensagem que salva, a mensagem do Evangelho. Hebreus 9, 27 diz, está determinado que cada pessoa morra uma só vez e depois venha o juízo. Então, não acreditamos em reencarnação, não acreditamos em outra oportunidade. A eternidade é algo real e todos vão adentrar a eternidade após morrerem. A questão é, essa eternidade vai ser no seio de Abraão, no paraíso, na Nova Jerusalém, com Deus, fazendo todo o tempo de cada coisa? Ou essa eternidade vai ser na condenação eterna? O lago de fogo preparado para Satanás e seus demônios, infelizmente, vai ter também aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. E no livro da vida estarão os nomes daqueles que nasceram de novo, porque creram com o coração, confessaram com os lábios, habitarão o céu
planejado por Deus, a vida eterna. John Wesley dizia o seguinte, abro aspas, você tem apenas uma vida curta para oferecer a Deus, que seja gasta em salvar almas. Uma segunda razão pela qual evangelizar é algo urgente, porque as pessoas estão perdidas sem Cristo. E sem Cristo, elas estão condenadas. Romanos 3:23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu Deus, eles estão destituídos, eles estão separados. Romanos 3 é um grito de urgência, o pecado nos separou, nós agora carecemos porque não temos a glória, a presença visível, manifesta de Deus. A presença de Deus está reservada para aqueles que nasceram de novo. João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Sem Cristo estamos perdidos, sem Cristo não há esperança. O céu não é o lugar de pessoas que fizeram coisas boas ou mais coisas boas que coisas ruins. O céu não é o saldo entre débitos e créditos, entre pecados e virtudes. O céu é um lugar para quem está em Cristo, para quem não está mais perdido eternamente. Por quê? Porque recebeu vida através de Cristo. Você está aqui agora, você vai para um dia inteiro de trabalho, de estudo, de convívio. As pessoas que não estão em Cristo, elas estão perdidas. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É uma necessidade absoluta. Cristo é a nossa maior necessidade. Uma terceira razão, porque a missão foi dada a nós como igreja. Mateus 28:19, vão e façam discípulos de todas as nações. Marcos vai enxergar a grande comissão como ide pregar o evangelho a toda criatura. Os evangelhos estão repletos dessa urgência do coração de Deus. Você encontra isso em Atos, o desespero, o engajamento dos discípulos, apóstolos, os seguidores de Cristo em anunciar o evangelho, plantar novas igrejas em novos lugares. Por quê? Porque essa missão é da igreja. Romanos 10:14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu lembro que passei minha juventude após me converter pregando no Senai, na escola, na rua, no bairro, depois na faculdade e ali cuidando de pessoas, e depois meu ministério foi muito mais voltado ao cuidado, ao ensino, mas sempre participando desse movimento de gente nascendo de novo. Mas eu me refiro isso a uma completa compreensão. Essa missão não é dos anjos. Essa missão não é do Espírito Santo. É muito clara a missão do Espírito Santo como Paracletos, como nosso Consolador, como nosso companheiro, como nosso encorajador, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Essa experiência com o Espírito nos leva a isso. Essa é a missão do Espírito Santo para nós, mas qual é a missão da igreja para com o mundo? É de evangelizar. E o que é evangelizar? Anunciar as boas novas de Deus. E você pode fazer de maneira, como nós estamos tendo em outras aulas, resumida, mais profunda, o seu testemunho embutido dentro dessa história de Deus com a humanidade. Você coloca o seu testemunho porque você foi alvo desse amor, não é verdade? Uma quarta razão pela qual temos que evangelizar, e isso é tão urgente, e o relógio está correndo, o tempo é curto. 1 Coríntios 7:29, aproximem-se do Senhor, pois o tempo é curto. Efésios 5:15-16, portanto, tenham cuidado com a maneira como vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade nesses dias maus. Billy Graham sempre dizia que uma das maiores surpresas para ele era que uma das coisas que mais o levavam a ficar perplexo era como a vida é breve. Ele foi envelhecendo como todos nós e foi percebendo, é mais breve do que uma criança imagina. Quando a gente é criança, adolescente, a gente tem uma visão, nossa vida, nossa, meu pai, meu avô, né, viveu tanto. Quando a gente está como pai, quando a gente já está com tantas responsabilidades, a gente olha para trás e fala, o tempo voou. Eu estou agora vivendo um momento tão precioso com o Mateus. O Mateus está com 5 meses e meio de vida
E a gente está vendo tudo de novo que viveu com o Bernardo nesses primeiros meses de vida. Minhas outras filhas vieram numa outra fase, foram pela via da adoção. E do Bernardo faz 8 anos. Fazem 8 anos que a gente viveu o que a gente está vendo com o Mateu. E passou tão rápido, mas por outro lado, parece que já faz tanto tempo. Em outras palavras, eu não lembro de tudo, vou lembrando agora. Ou seja, o tempo ele passa rápido, mas as oportunidades que nós temos de viver aquilo também passam. E aquilo que parece ser tão longo na nossa infância, na adolescência, é tão intensa a vida, né? A gente vai percebendo o quanto ela é breve. E essa é uma aula de reflexão, gente. O quanto você tem meditado isso sido uma realidade para você, a brevidade da vida, o quanto a vida é passageira. Uma outra razão é que o Espírito Santo já está agindo dentro de nós e através de nós para isso acontecer. Já que o relógio está correndo, já que nosso tempo é curto, o Espírito Santo nunca saiu dessa urgência. Ele está o tempo todo lá, João 16:8. Quando ele vier, o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito está convencendo. Agora, o Espírito convence como? Quando você vê o conglomerado de versículos em torno da pregação do Evangelho, você percebe que a atuação do Espírito está intimamente ligada à pregação da palavra. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito está atuando ali. O Espírito atua onde o Evangelho é pregado? Com certeza. Ele atua gerando, ele atua ali, livrando da morte precoce, ele atua ali preparando a igreja. Mas o convencimento do pecado, ele acontece dentro do coração do ser humano, sobretudo quando esse ser humano está exposto à graça de Deus, à presença de Deus, à palavra de Deus. Nós nunca saberemos qual vai ser a resposta de alguém a Jesus, sem que esse alguém seja exposto verdadeiramente ao Evangelho. Em Atos 16:14, a Bíblia menciona que o Espírito abriu o coração de Lídia, mas enquanto os apóstolos, os discípulos pregavam, enquanto eles pregavam, o Espírito abriu o coração. Isso é muito encorajador. Para quem você falar de Deus hoje, eu quero declarar que você vai experimentar dessa realidade, vai perceber o Espírito abrindo o coração. Que coisa poderosa. Nós somos parceiros de Deus nesse tempo oportuno. Agora, por que mesmo sabendo da urgência de que isso é algo tão importante, tão urgente na obra de Deus, por que ainda assim nós adiamos isso? Nós não tratamos com prioridade. Primeiro, o medo da rejeição. Já falamos sobre isso em algum momento, mas é bom lembrar. Então, nós temos medo de sermos rejeitados por um chefe, por uma professora, por um amigo que a gente gosta muito, por um pai, por uma mãe. Eu sofri rejeições por evangelizar, demais. E confesso que elas me geraram traumas na época, que eu tive que romper, que vencer. Para evangelizar na minha escola, para evangelizar no meu trabalho, na minha faculdade, eu tive que romper com esse medo de ser rejeitado. Agora, nós não deveríamos ter medo dessa rejeição. Jesus diz que aqueles que confessam a Cristo diante dos homens serão confessados por Deus diante dos anjos. Mas quem se envergonhar, também Deus não dará testemunho de nós. É interessante ver isso porque às vezes nosso medo de rejeição prova a nossa incredulidade. Nós acreditamos mais na realidade das pessoas do que de Deus, que nos deu essa missão e que está assistindo a nossa vida. Não somente como quem olha, mas como quem nos ajuda. Então veja, o medo da rejeição é a razão pela qual, mesmo a sua mente sabendo que é prioridade, que é urgente, você não consegue sair do lugar. Hoje você pode permitir que o Espírito Santo trate isso em você. Hoje é o dia, nós estamos em jejum e oração para que todas as barreiras que nos impedem de abraçar a causa do Evangelho caiam por terra. Será que o medo da rejeição não está bloqueando você de ser o canal de esperança, de vida eterna na vida de alguém da sua família, do seu trabalho, do seu condomínio, da sua escola e por aí vai? Um segundo obstáculo que nos faz não abraçar essa missão com urgência, o conforto. O conforto de tá tudo no lugar, não. Estou em casa, estou assistindo, estou fazendo.
é muito desconfortável, é sair da minha zona de conforto, pregar, investir tempo com um vizinho, com um amigo, com um parente. Claro que é fora da zona de conforto, mas não permita que o conforto no presente te coloque num grande desconforto no futuro. De olhar para pessoas que passaram pela sua vida, estão cada vez mais destruídas, porque você não teve a hombridade, a coragem, a ousadia e o amor de apresentar o Evangelho. Terceiro lugar, a falta de amor. A falta de amor. Quem ama não vai adiar o cuidado. A falta de amor é que nos leva a não perceber o quanto aquelas pessoas precisam daquilo e o quanto elas precisam através de você. Que o Senhor nos encha de amor, porque quanto mais amor no nosso coração, quanto mais compaixão no nosso coração, menos ficaremos calados. Não conseguiremos guardar para nós. Quando você estiver com alguém que o Senhor quer encontrar através de você, você transborde amor, e quando você abrir a boca, que o seu evangelismo seja acompanhado de lágrimas, de brilho nos olhos, de vida fluindo, para que pessoas possam conhecer o seu Senhor, o seu amado Senhor. Um outro obstáculo é o relativismo. O que é relativismo? É aquela postura de que a verdade não é absoluta, ou seja, então eu creio nisso, mas ele pode crer naquilo, todos os caminhos levam a Deus, o Evangelho é só uma opinião sobre Deus. Não. A verdade de Deus, ela é absoluta, ela é rasgante, ela é cortante, ela é poderosa, ela é contundente, ou seja, não há outro Deus, não há outro caminho, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, você não pode relativizar isso. Sem Jesus ninguém vai estar no céu. Mas Deus, eu ouvi um pastor herege pregando aí, como Deus vai enviar alguém para o inferno, ele é um pai bom. Meu Deus, fique com o que saiu da boca de Jesus, fique com o que saiu das bocas dos apóstolos, da história da igreja. Então nós precisamos, de fato, estarmos engajados nisso de maneira real. Como que a gente vai conviver com essa urgência de maneira prática? Como eu trato o evangelismo como urgência, entendendo que o relógio está correndo de maneira prática? Eu quero te dar algumas razões também. Primeiro, ore diariamente por oportunidades. Ore por isso, ore por isso. Lá em Colossenses 4:3 nos encoraja a orar por oportunidades. Paulo algumas vezes pede, orem para que eu tenha oportunidades. Ore por isso. Hoje mesmo, vamos orar por isso. Quando acabar aqui, nós vamos orar por isso. Senhor, nos dá graça, Senhor. Nos dá oportunidades. Nos dá oportunidades dentro de casa, fora de casa, em qualquer contexto. Segundo, testemunhar com a sua vida e também com as palavras. 1 Pedro 3,15. Então, dar a razão da nossa esperança, com mansidão, com amor, ou seja, acompanhado de um caráter que aponte para Cristo. Então, outra forma de cooperar com o avanço do Evangelho, entendendo que é urgente, além de orar, testemunhar. Tá ali sentado, deixa eu te contar a minha história. Tal época, irmãos, eu cansei de contar o meu testemunho. A primeira coisa que eu conto no meu primeiro livro escrito é o meu testemunho de conversão. Eu falo isso no púlpito, porque às vezes a gente prega uma palavra, um ensino, mas esquece de falar que um dia o Senhor nos encontrou. Eu não vim de família, de berço cristão, de me levar para a igreja, mas aos 16 anos de idade, me convidaram ousadamente para um evento, e nesse evento pregaram a verdade do Evangelho. Ali, aquele adolescente se rendeu. No dia da mentira, 1º de abril de 2006, eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Então, a minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus me encontrou, eu me encontrei com Jesus. E eu passo isso para os meus filhos, eu passo isso para os meus amigos, meus parentes, eu passo isso para quem eu encontro. Então, testemunhar é muito importante. Terceiro lugar, aproveitar o agora. Então tem evangelismos mais longos, né? Você vai ter convívio com as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, mas ir num ônibus, num trem, ir num Uber, ir numa oportunidade, né, de alguém que você conheceu, vai estar com ele por 2, 3 dias numa viagem. Então, aproveitar o agora, aproveitar o hoje, não deixar para amanhã. É uma forma de você aproveitar, viver diante dessa urgência, né? Então, uma quarta razão, unir evangelismo com o discipulado. Uma das formas de você contribuir com o evangelismo não é só evangelizando, é discipulando. Porque o que é discipular? E vai ter uma aula sobre isso. Discipular é você ensinar agora a guardar a palavra. Por quê? Um bom discípulo vai ser um bom evangelista. Um bom seguidor de Cristo vai ganhar almas para Cristo. Então você pode, enquanto você
ora por oportunidades para ganhar almas, ore por oportunidades para encorajar crentes. Ore por oportunidades para fortalecer a fé de alguém. Isso é muito importante. Em quinto lugar, agindo com amor. Então, evangelizar, gente, não é vencer debates, ganhar discussões, é ganhar pessoas, é ganhar corações. É agindo em amor. Quando você demonstra o amor de Cristo, você está cooperando. É necessário que você pregue, mas a maior parte do tempo você não vai passar pregando. Você vai ouvir as pessoas, ouvir as suas histórias, orar por elas, servir as pessoas. Agir com amor é ouvir e servir. Ouvindo e servindo, eu serei um canal de evangelização e de amor na vida das pessoas. Isso vai com certeza transformar a vida de muitos. É interessante porque 2 Coríntios 6:2 diz: digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, embora eu peguei versículos, não lendo só o primeiro que eu li todo o contexto, eu encontrei outros aqui especificando essas falas, porque a Bíblia é tão clara a respeito da salvação, da importância do novo nascimento. Somente quem recebeu Cristo como Senhor e Salvador é que vai herdar a vida eterna. Nós precisamos, de fato, nos engajarmos diante dessa urgência. Eu queria orar por nós hoje como igreja, como família Dínamos, que continue sendo uma marca nossa e cada vez maior, a marca de uma igreja que está colhendo almas, que está ganhando pessoas. Nós temos em nosso meio diferentes pastores, diferentes líderes, diferentes ministros de louvor, diferentes abordagens para a salvação, mas tudo precisa combinar. Eu gosto muito da declaração nossa como família de visão. A visão que o Senhor nos deu, declarada numa missão tão clara, e a gente reafirma isso. Me permita recitar para você agora nessa manhã. Ser uma família de cristãos íntimos de Deus, com revelação do seu amor e do poder do Espírito Santo. Isso aqui é quem nós somos. Agora, olha só, para salvar o mundo. Para salvar o mundo. Por que ser uma família de cristãos? Por que ter revelação do amor? Por que ter revelação do poder? Tem um para. O para é salvação do mundo. O que é o mundo? Não é o mundo, o universo. É a humanidade. As pessoas. Então, nós queremos ser família. Queremos ser íntimos de Deus. Queremos ter revelação do amor e do poder do Espírito Santo. Mas o para é para a salvação do mundo. Agora, como que vamos salvar o mundo? Através de discípulos que desenvolvem seus dons, transformando cidades e nações. Eu acho tão conectado, eu sou tão fã dessa forma de expressarmos quem nós somos e o que fazemos, nossa visão e nossa missão. Por quê? Porque essa declaração nos lembra que o para é isso, para a salvação. Não há sentido em cada GC, nos cultos, nas orações, nas conferências, nas vigílias, se no final do dia, se no final das temporadas não houver gente sendo batizada nas águas, gente nascendo de novo e presenciando o reino de Deus no nosso meio. Pai, eu oro agora, Senhor, para que o Senhor nos batize com essa urgência, que o Senhor nos encha dessa compreensão, que o Senhor nos traga arrependimento pela passividade, pela mediocridade, pela falta de engajamento e compromisso. Eu sei, Pai, que o jejum quebra cadeias, abre os olhos, e nesse tempo de consagração, Pai, o Senhor está fazendo uma obra de compaixão no nosso meio. O Senhor está derramando sobre nós uma nova vida, um novo renovo, um novo impulso para isso. Eu estou aberto, meus irmãos estão abertos, Pai, para aprendermos com os mais ousados, com os que tratam isso com mais urgência, e isso poder ser uma realidade em cada cristão no nosso meio, entre todos nós, independente dos que têm outros dons mais específicos, que todos nós possamos nos ver de joelhos clamando por salvação, mas também, Pai, com a boca aberta, anunciando a boa nova. Nos dá uma grande colheita de almas, Pai. Nos dá uma grande colheita de vidas nesses dias, Senhor. Que possamos presenciar em cultos, GCs, eventos e no dia a dia da igreja, pessoas entregando as suas vidas e nascendo de novo e tendo um compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você e seu dia, em nome de Jesus.